E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí o que o Lugano e o pessoal lá do Resenha da ESPN falaram sobre o tricolor do Morumbi, sobre os reforços que estão chegando aí, sobre a saída de James Rodrigues, sobre o jogo do Juventude. Um bom debate aí pra gente estar assistindo e analisando. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E para me ajudar a bater a meta de 6 mil inscritos, estamos quase chegando lá. Ajude esses jovens São Paulinos a crescer na plataforma, beleza? Você já sabe, né? A gente vai ver tudo que eles vão falar aí no programa. No final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, os meus comentários. A gente vai debater e comentar muito sobre o São Paulo, sobre o Zubeldia, sobre o Luciano, sobre Rames, sobre tudo. Créditos e direitos autorais eu vou estar deixando na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O do São Paulo, e é bom o São Paulo ir se acostumando sem o Alisson. Sentiu e muito, né? Sentiu muito. Demais. A Era dinâmica o no motorzinho, a alma do time, o coração do time. A dinâmica no meio campo. Não joga mais em 2024, só volta a jogar no começo de 2025, no mínimo 6 meses aí parado, porque além da fratura houve também um dano no ligamento do tornozelo, uma infelicidade brutal. São Paulo já havia perdido o Pablo Maia e agora perde o Alisson. Roda a vinheta, Johnny, porque eu tenho uma pergunta para fazer para os quatro. É fato ou fake que sem o Alisson mudam, o desfalque é tão sensível que sem o Alisson mudam as pretensões do São Paulo na temporada, Fábio Santos? Não, eu acho que não, Plio. Eu acho que a perda é muito grande, porque realmente o Alisson vinha sendo o principal jogador do São Paulo, né, para esse meio-campo, que dá essa sustentação para conseguir jogar com o Lucas, o Luciano, o Caleri, com o pessoal da frente. Eu acho que vai ter que se reinventar, o Zubeldia vai ter que achar outros jogadores, de repente até uma outra maneira de jogar, mas ainda vejo o São Paulo muito forte em todas as competições, é uma camisa pesada que sabe jogar nessa fase decisiva, vem de conquistas importantes. Eu acho que tem um treinador que sabe também montar suas equipes, né, e vai saber achar um outro jogador, um outro esquema. Ainda vejo o São Paulo muito forte daqui para frente. O 4-2-4 ou 4-2-3-1, lugar? É mais jogador do que está demonstrando São Paulo, né? Aqui ainda está muito tímido, não assume protagonismo, mas ele é titular da seleção paraguaia. Eu ainda espero muito mais dele, né? Mas com certeza a ausência de Alisson tira essa dinâmica, né? Assim, salvando a distância, as diferenças, me faz lembrar um pouquinho o jogo que tinha Josué, né? Daquele Pagman, né, que estava em todo lugar e que fazia que o time adversário tenha muita dificuldade em jogar e que equilibrava o jogo, né? Porém, o São Paulo tem condições no elenco e de contratação para substituir a altura, né? Reintegrou, né, o Lisieiro. Não, é diferente. Eu sei, não, só para o setor. E o Mendes trouxe, amanhã deve anunciar o Marcos Antônio, que pertence ainda a Lazio. Deve trazer mais um jogador de meio campo, não sei exatamente com que característica. E também tem tudo para fechar amanhã com o Maurício Lemos, zagueiro uruguaio. Zagueiro uruguaio jogando no São Paulo não é novidade, Lugano. Sim. Não sabia, não? Mas assim, o São Paulo tem que se reforçar, né? Porque também tem algumas ausências e algumas transferências. O Maurício Lemos é para substituir o Diego Costa, né, que foi para a Rússia. Mas sim, o Lisieiro, obviamente, não ocupa o mesmo espaço no campo, nem joga igual, nem tem o perfil de Alisson. Lisieiro mais para jogar, talvez com 3 mediocampistas, ele por esquerda, né? Se o James hubiese ficado, para mim seria o ideal, 3-1-2, como joga na Colômbia. Não acredito que você queria o James ainda. Não, parece que ele tivesse ficado, né? Está sendo irônico. Tá sendo. Mas já está rescindindo, né? O São Paulo tem que... O James não vai pisar mais no CT da Barra Funda. Se acontecesse e se você ainda jogasse, você iria recebê-lo com um abraço? Juros. Não, assim, não exatamente com um abraço, né? Eu acho que, enfim, que ele não teve por São Paulo um apego emocional que o São Paulo merece, né? Que a torcida merece, mas lá ele, com sua forma de ser, não teve respeito, né? professor. Não teve respeito. Eu não quero falar não teve respeito, que é muito forte, mas assim, pelo menos não teve apego emocional. Eu acho que dá para falar, sabe por quê, Luga? Porque não foi com um treinador, não foi com 2 treinadores, não foram 6 meses. Sim, passaram Foi 3 treinadores e assim, ninguém colocou ele. E não é que ele foi para a seleção, jogou um jogo bem, não. Ele ia para a seleção, jogava a eliminatória bem. Todos os jogos lá ele jogou bem. E outra, vão tirar a questão de jogar bem?
A questão da postura, da dinâmica. Postura emocional e respeito outra. com a instituição. Isso aí, assim, jogar bem ou jogar mal faz parte do jogo. Agora, disposição e dedicação, isso tu pode ter de qualquer maneira. Resumindo, o Rames Rodrigues não jogou no São Paulo. Não. Não jogou no São Paulo, não vai deixar nenhuma saudade. Foi o esporte. Olha, Lugano, essa aí faz inveja a você. Ó. Desde que chegou, 11 cartões em 19 jogos. Caramba, tá quase igual, hein? É. Mais um pouco e chega lá. São 7 amarelos Mas quantas vermelhas? Mas quantas e vermelhas? um vermelho só no Brasileirão. Ah, tá. Tu ganhou no vermelho, Lucas. Tu ganhou no Eu não tinha vermelha. Demorou pra ganhar. Eu não tinha vermelha. Minha vermelha foi depois do jogo do Santos já. Vem cá, o Zubeldia tá carregando demais a tinta nas reclamações. Ontem, por exemplo, ele toma o terceiro cartão amarelo, que o tira da beira do campo contra o Botafogo, um jogo importantíssimo, na reclamação de um arremesso lateral. Reclamação assintosa. Ele foi ali, esfregou a linha na frente do juiz. Sabia que ia tomar o cartão. Não dá. Ele, na entrevista, falou, deu a entender que não vai mudar. Ele vive o futebol dessa maneira e reclamou do autoritarismo dos árbitros aqui no Brasil. E aí, vai ser assim? O cara trabalha 3 e folga 1. Minhas 3 verdades. Primeiro, que o treinador na beira do gramado faz diferença nenhuma para o jogador. Zero. Ele grita, fica, é mais para a arquibancada, para o torcedor que para o jogador. Ou não? Alguém de vocês alguma vez se motivou com um treinador? Eu concordo. Eu concordo. Isso para a arquibancada. Já sofri muito, né? Do lado deles Não ainda. faz diferença. Porém, é muito bom para a energia do estádio, do torcedor, ver um treinador que tem essa energia. Vive o jogo desse jeito. Então faz parte da personalidade dele. Com certeza também descobriu que no Brasil isso aí genera um pouco mais de engajamento, o torcedor da mídia, e também está forçando um pouquinho, normal. Cada um faz seu show, né? Mas acho que está certo, não falta o respeito a ninguém, sei lá, não faça coisa... Mas pro clube é prejudicial. Nada. O cara não tá lá pra decidir. Não, se a fantasia à beira do campo não faz diferença, a ideia que ele tem de substituição no jogo ali faz. O cara não vai estar lá. Vai estar o auxiliar dele com 8 microfones para transmitir. Não posso comunicar. Lógico que não vai poder. Aí o cara do lado fala, o telefone fica, o cara do lado fala e fala. Não tem nenhum prejuízo você não ter o técnico à beira do campo? Eu não concordo. Eu acho que faz diferença sim, você ter um Nunca, treinador. eu, bem interno no futebol, nunca percebi um treinador meu eu tenho uma história boa, só que eu não posso contar aqui. Depois eu conto pra vocês do técnico da beira do campo. Nunca Eu acho percebi. que o Zubeldia entender a maneira como os árbitros se comportam, porque ele não está prejudicando a arbitragem. Ele está prejudicando o clube. Fábio, ele entendeu, Se ele não entender, Ele não entender, claro, tudo bem, mas se muito você bem. não se moldar aquilo que está acontecendo e você continuar da mesma forma, a cada 3 jogos, 4 jogos, né? 3 você tá e 1 você não tá. É o treinador mais vitorioso Na minha do Brasil opinião, hoje. ele vai estar prejudicando o Abel, São Paulo. Que é assim também. Que é assim. Mas O também, Zubeldia- mas que entendeu. o Zubeldia entendeu. Por isso que ele faz. Funciona no Brasil. Funciona. Convenhamos, seu Diego Lugano, ontem, Funciona. no empate contra o Juventude, ele não tinha nada de reclamar de arbitragem, não. Ao contrário. Deveria agradecer, porque o Juventude fez um gol que, eu não sei vocês 4, mas eu ainda não consegui ver nenhuma imagem absolutamente nítida, conclusiva, de que o Gabriel Tagliari, jogador do Juventude, tenha colocado o braço na bola. E aí? Honestidade intelectual obliga, nobreza obliga. Para meus palmeirenses e corintianos, eu tenho que manter a minha postura. Eu acho, assim, contra a essência do futebol, que se anule um gol por um lance que aconteceu 10 segundos antes. É que nem o do Palmeiras. O Então, Palmeiras também lógico. não podia ser anulado o gol, tinha que ser gol do Cruzeiro. Pra mim, ombro. Se você frisar a imagem, E mesmo- você de repente pode achar que bateu no braço. Mas pra mim, ombro. É muito duvidoso e ante a dúvida tem que deixar seguir. É isso, Sim. não tá clara pro Decisão de VAR campo, se né? meter no lance, né? Não, os dois São jogos mais pra braço ou mais pra ombro, Fábio? Não, mais pra ombro. pra mim. Agora, lógico. ombro. Agora, o torcedor de São Paulo pensa contra, Essa Atlético. imagem, ela dá... Tem uma imagem que dá a impressão que parece Mas tocar que- no braço. mas que você não tem a perspectiva. Aí, do lado de Mas o que trás, acontece quando ela o já juiz, parece que quando pega o juiz no deste jogo? O que aconteceu, André? Isso, Prime. No jogo contra Atlético Mineiro, o gol de mão quem foi? Paulinho? Que foi que Paulinho, falou? Paulinho. Uma vergonha. A bola mudou de trajetória, enganou o goleiro. Isso sim tem que ser anulado. Isso é uma barbaridade. Aí o lance interfere direto. Agora, aqui é duvidoso, não sei lá, 50 metros antes do gol, aconteceu muita coisa. muito ombro, Pedro. É muito ombro. Se bate no braço do jeito que tá, a bola ia morrer ali. Mas por o fato de ser duvidosa, Eu por o fato do juiz não eu apitar, achei legal a reação do Rafael.
Porque o Rafael, pô, ele é muito bom goleiro, cara. Ele nem merecia tomar um gol como esse, porque foi uma falha. Só que quando ele percebe que poderia dar falta, ele bota a mãozinha aqui. Rezou pra Nossa Senhora do VAR. Né? Ó, é muito... Aqui, ó. Aí depois, quando ele confirma o lance, ele faz o sinal da cruz. O campo atrapalhou, você acha que atrapalhou o Rafael aí ou não? Eu sempre que o VAR interfiere em lances interpretativos, eu acho anti a essência do esporte, cara. O Rafael, eu acho que faz muito mal no esporte. E quando tem que intervenir, como no jogo São Paulo e Atlético Mineiro, não interfere. Então, acaba com essa M e essa grana que gastam em milhões, que seja para arrumar a grama, né? Dos estádios. Ele errou no cálculo da bola. Ele calculou que a bola ia um pouco mais para lá, tanto que ele faz o movimento. E assim, o goleiro, ele não pode estar com a perna cruzada na hora da defesa, né? E tu pode ver que a perna esquerda dele está passando quase pela frente da direita. Porque na cabeça dele, na percepção, ele ia dar mais uma passada com a direita para ir fazer a defesa. E aí a bola veio para dentro, ele passou um pouco, se antecipou a jogada. Ele fez a leitura muito precipitada e acabou passando da bola. Foi o primeiro jogo do... Já comenta aí, aonde você acha que o São Paulo deveria contratar, se reforçar? Obviamente, além da dupla de volantes, que deve estar chegando, além do Marcos Antônio, o Thiago Mendes também deve fechar nas próximas semanas aí com o São Paulo. O clube está fazendo um esforço, o atleta está fazendo um esforço também. Então isso deve acontecer. Para mim, o São Paulo também deveria pensar em duas posições que para mim são críticas. A lateral esquerda, já que o Wellington não deve ficar e o Patrick ainda não está pronto. A lateral direita, já que só temos o Igor Vinícius, que apesar de não ser um primor, consegue suprir ali a necessidade da lateral direita. E o Rafinha, lesão, já tá passando da hora. Nada contra o Rafinha, mas é porque a idade chega, o corpo não aguenta. O Rafinha já tem algumas limitações para alguns certos tipos de jogo, alguns adversários específicos. Mas para mim, principalmente, o que precisa o São Paulo é de um meia de ligação. E a gente não vê isso. Algumas pessoas até nos comentários dos vídeos aí falam que não se usa mais um meia assim, que é melhor você ter um bom 8 do que um grande 10. Em para alguns clubes, isso pode funcionar. Mas aqui pro futebol brasileiro, cara, um meia pensante é muito diferente. Você vê, o Palmeiras tem um Rafael Veiga. O Flamengo tem o Arrascaeta, o De La Cruz, o Internacional tem o Alan Patrick e a gente tem vários exemplos de jogadores de meio de campo pensantes. O Fluminense tem o Ganso, tem o Renato Augusto, jogadores que desequilibram um jogo com passe, com a visão de jogo, com dinâmica. E você tem vários exemplos. O próprio Bahia tem o Everton Ribeiro, o Corinthians tem o Garro, sabe? E às vezes eu venho aqui e critico o Luciano como meia. A gente tem que diferenciar o Luciano, segundo atacante, que é muito bom, decisivo, um grande finalizador, fez grandes gols muito importantes pelo São Paulo, fez gol de final de Campeonato Paulista e vários outros. Muitos gols que o Luciano fez, atuando como segundo atacante, fazendo dupla de ataque com o Brenner, fazendo dupla de ataque com o Pablo, fazendo dupla de ataque com o Caleri. O Luciano como segundo atacante, fora de série, muito bom jogador. Mas os números do Luciano, agora, com ele atuando de meia atacante, como meia, sendo esse meia que, por função, deveria pensar o jogo, deveria criar o jogo, os números do Luciano são ruins. Apesar... Também tem muita gente que vem aqui nos comentários: ah, mas o Luciano é o artilheiro do São Paulo. Gente, a gente tem que também separar desempenho de... Sabe, o Luciano tem muitos jogos em que ele faz gols, mas joga mal. E eu cito aqui o jogo contra o Tajeres, o Luciano jogou muito mal, mas fez um gol. O próprio jogo contra o Red Bull Bragantino, o Luciano jogou muito mal, mas fez um gol de pênalti. E tem vários outros jogos que o Luciano joga mal, mas acha um gol de pênalti, acha um gol de uma bola vadia. A grande questão é, a função do Luciano hoje não é só fazer o gol. A função do Luciano hoje é ajudar o time na criação. É servir o Caleri, é servir o Ferreirinha, é servir o Lucas. E essa é a grande questão, porque os jogos que o Luciano joga mal e faz gol, beleza, assim, dá pra passar pano. Mas e tantos outros jogos que o Luciano, além de não fazer gol,
o Luciano joga mal. E aqui tem jogo contra o Corinthians, jogo contra o... E vários tantos outros jogos, jogo contra o Atlético Mineiro e vários tantos outros jogos que o Luciano não faz gol e mata contra-ataque, e erra passe, e segura a bola na hora que não é para segurar, e várias outras decisões que ele toma errado, porque ele não é meia, ele é um segundo atacante. O Luciano deveria estar dentro da área finalizando a jogada e não criando a jogada. O grande erro do Zubeldia é achar que o Luciano, por ter a camisa 10, tem que criar jogo. E teve até uma entrevista recente do Zubeldia que ele disse que prefere o Luciano mais próximo ao gol. A grande questão é, como que o Luciano vai ficar mais próximo ao gol se o São Paulo atualmente joga nesse maldito 4-2-3-1, que vocês sabem que eu não sou tão fã desse 4-2-3-1, e o Luciano tem a função de ajudar na criação. E principalmente, agora que o São Paulo está atuando com o Ferreirinha aberto de um lado e com o Lucas como meia ponta vindo de fora para dentro e o Ferreirinha pisando na linha, a responsabilidade de Luciano criar fica maior ainda. Porque ele tem que achar esse passe no Ferreirinha, ele tem que achar esse passe no Lucas. Então, quando o Luciano tá mal, e há vários jogos o Luciano vem jogando mal, o que que acontece? O São Paulo fica dependente de uma arrancada do Lucas, o São Paulo fica dependente de um drible do Ferreirinha lá na ponta, o São Paulo fica dependente do Caleri ganhar uma bola disputada, o São Paulo perde na criação, perde na triangulação. Esse atual sistema do Zubeldia, ele precisa de um meia pensante, ele precisa de um meia que consiga acionar os seus atacantes de forma rápida, achar passes para os seus atacantes poderem quebrar as linhas adversárias. Esse São Paulo do Zubeldia é totalmente diferente do São Paulo do Dorival Júnior. Por que que o Luciano teve um bom desempenho com o Dorival Júnior? Porque o Luciano, ele tem a técnica para o passe curto, ele tem a técnica para a tabela, porque um segundo atacante ele é acostumado a trabalhar no espaço curto. O São Paulo do Dorival Júnior era um São Paulo que construía sempre por dentro, porque você não tinha pontas, você prioritariamente tinha que construir por dentro. Então, o São Paulo fez grandes jogos com o Luciano do Dorival Júnior, porque o São Paulo construía por dentro. Quando o Lucas chegou, a primeira coisa que o Dorival fez foi sacar o Luciano. Por quê? Porque além de você ter a arrancada do Lucas costurando por dentro, que o Lucas também não é um meia pensante que vai achar um passe entre linha. Não, o Lucas é o cara que vai construir na arrancada. Ele vai pegar essa bola, girar, driblar o primeiro adversário, arrancar, driblar o segundo, desmontar a defesa adversária com 2 dribles. Esse é o Lucas Moura. E depois que ele desmonta a defesa adversária, aí os espaços aparecem. Então o Dorival percebeu que, pô, entre eu ter o Luciano para só construir por dentro, eu posso ter o Lucas, que tem um passe melhor, tem a arrancada, tem a finalização, tem o X1. Tudo isso aconteceu. Por isso que o primeiro a ser sacado quando o Lucas chegou foi o Luciano. E aí o Dorival continuou com o 4-2-3-1, tendo o Nestor na meia esquerda e o Rato na meia direita. Hoje o Lucas é o meia direita, o Nestor é o meia esquerda e o Luciano é o meia central. A questão é que o Luciano não tem as mesmas características do Lucas e o Luciano não tem a visão de jogo, não tem a capacidade tática e técnica que um meia precisa ter para funcionar. Esse São Paulo do Zubeldia hoje é muito parecido com a LDU do Zubeldia. Aquela LDU que amassou o São Paulo na final da Sul-Americana. O Ferreirinha é como se fosse o Johan Julio. E a LDU tinha um camisa 10 que, sinceramente, agora eu não me lembro o nome. Ele já é certa idade, 35, se eu não me engano, 36 anos. Que ele criava o jogo. Ele não corria, ele não marcava. Mas quando a bola chegava no pé dele, sempre saía alguma coisa. Sempre tinha o toque mágico, sempre tinha a visão de um meia. Então é isso que o São Paulo não tem. E é isso que ou o São Paulo vai atrás de um meia para trazer para essa posição, nada contra o Luciano como jogador. Para mim o Luciano como segundo, ou você muda o esquema, coloca um 3-5-2 e coloca o Luciano de segundo atacante, volta a jogar no 4-4-2 do Rogério Ceni e coloca o Luciano de segundo atacante, mas para mim, se for para voltar pro 4-4-2. O Lucas tem que ser esse segundo atacante, você coloca 2 meias, Nestor e Rato, por exemplo, você pode colocar 2 meias ali, colocar Lucas e Caleri na frente, ou, sabe, tem que ter algo, ou você pega o Lucas, traz pro meio e coloca o Eric na ponta,
coloca o Rato na ponta. Se bem que eu, particularmente, vocês sabem, eu prefiro o time jogar no 4-3-3 clássico. 2 pontas bem abertos, rabiscando, enchendo o saco da zaga, dando amplitude, e o Lucas ali no meio, para arrancar, para criar. Na hora de fechar no 4-4-2, pô, empurra o Lucas para ficar do lado do Caleri e fecha as 2 linhas de 4. A questão é, o Zubeldia vai ficar se apegando ao Luciano e alguns técnicos já se autominaram, demoliram alguns times do São Paulo, erraram, perderam jogos por essa insistência do Luciano por dentro. Então, além de 2 volantes, além de lateral, para mim o São Paulo precisa urgentemente de um meia. Nem que não seja um meia titular para jogar todos os jogos, mas um cara que tenha capacidade técnica, visão de jogo, que consiga achar espaços num jogo difícil. Pô, quando o jogo tá difícil, o jogo tá truncado, o Luciano é... Quase sempre o Luciano é um a menos atuando por dentro. Mas quando o jogo tá difícil, é pior ainda, porque ele não tem espaço para jogar. Então você precisa de um meia. Então o Zubeldia vai ter que rever esse esquema, vai ter que... Porque agora sem o Alisson, sem o Pablo Maia, e o São Paulo... O São Paulo não tá encaixado. O Zubeldia, ele ainda erra, é normal, ele é começo de trabalho do Zubeldia, então ele ainda erra, ele vai acertar, é normal. Mas eu vejo o São Paulo dessa forma. Eu sei que muita gente adora o Luciano. Eu gosto muito do Luciano como segundo atacante. Como meia, eu acho ele extremamente limitado e prejudicial ao time. E só dados aqui pra vocês. O Luciano atualmente tem 1 assistência na temporada. Eu sei que o Luciano tem muitos gols, mas hoje o Luciano é um meia. Tem muita gente no comentário que fala: o que importa é fazer gol. Não é assim, galera. Não é só isso. Se fosse assim, era simples demais se o futebol fosse só definido a fazer gols. Porque se o Luciano faz gols em 3 jogos de Campeonato Brasileiro, mas num jogo extremamente importante de Copa Libertadores, ele não faz gol e joga mal, o que importa é o jogo de Libertadores, que ele não faz gol e joga mal. A grande questão é consistência, e a gente pode ter a prova disso com Alisson e Pablo Maia. São jogadores que foram e eram extremamente regularidades. Essa é a grande questão. O Luciano, ele não é regular atuando como meia. O Alisson sempre regular, nível de atuação. O Alisson dificilmente fazia uma partida assim espetacular, mas o nível dele era muito alto e ele se mantinha. O Pablo Maia também é um jogador que mantinha o nível, sempre o mesmo nível de atuação. O Luciano é muito tipo, faz um jogo bom e faz 3 jogos ruins. Aí faz um jogo bom, faz 3 jogos ruins. A grande questão é regularidade. É isso que eu cobro do Luciano, é isso que eu cobro do Caleri, é isso que eu cobro do Ferreirinha, é isso que eu cobro do Lucas. Regularidade. Um time tem que ser regular para conquistar algo. Deixa aí a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!